de compartilhar a apostila. Bem, amados, continuando a nossa aula, nosso curso, nosso curso sobre o Apocalipse, versículo por versículo, o Vitor estava falando até agora sobre a carta à Você igreja quer de que leia, Éfeso. você Oi? quer que leia o texto? Quer que leia o texto da carta de Esmina? Quero. Deixa eu só fazer uma breve introdução aqui, né? Então, como o pastor Vitor falou, é, essa carta ela foi escrita às igrejas de então, né, daquela época, mas elas também são para nos nossos dias. O pastor Vitor falou isso hoje, eu estou só reforçando, porque elas têm tudo a ver com os nossos dias, com o que estamos enfrentando, né, em nossas igrejas, em nossa vida espiritual, e enfim. Vamos lá, vamos à leitura lá. Aqui no. Ao anjo da igreja em Esmina, escreve: Isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dado da segunda morte. Amém, glória a Deus. Vou fazer uma breve introdução aqui, para a gente ter um entendimento aqui sobre a cidade de Esmirna, né? Era uma das mais prósperas das cidades da Ásia, centro de adoração a Zeus e diversas divindades pagãs. Havia ali uma numerosa e próspera colônia judaica. Os crentes de Esmirna sofriam perseguição por parte dos pagãos e dos judeus que rejeitaram Cristo, prejudicando a vida financeira deles. Esmirna significa mirra, perfume que também era usado para embalsamar cadáveres. Assim, a igreja em Esmirna era a igreja perseguida, pronta para morrer por Cristo. Atualmente é a cidade de Izmir, uma das principais da Turquia. Amados, a situação de Esmirna, dos irmãos, né, dos crentes de Esmirna, não está diferente do que nós já estamos enfrentando em muitos países e que já está chegando por aqui, tá? Eu estava lendo uma matéria de ontem sobre um pastor, não quero mencionar o nome dele. Ele simplesmente estava pregando e falou acerca de uma certa religião que colocaram embaixo do palco onde ele estava ministrando, colocaram alguns trabalhos, né, realizados por essa religião. E ele foi condenado a pagar R$ 300.000 ao representante, né, dessa religião. Paralelo a isso, houve um comentário também de uma irmã cantora, que é bem conhecida no nosso país,
acerca da situação que vive a igreja hoje e que também muitos cantores, certo? Ontem mesmo eu estava vendo um cantor que era muito famoso, ele começou no Raul Gil desde criança, e essa semana ele pegou um carro pegou um Uber e o motorista do Uber era cristão e começou a pregar para ele. Só pelo fato desse irmão dizer para ele que Deus tinha uma grande obra na vida dele e que Deus iria restaurar a vida dele, etc., ele processou, ele deu queixa, abriu um BO contra esse motorista do Uber e pretende processá-lo. Então, amados, não estamos tão distante disso. A gente vê muito isso na Ásia, na África, em alguns países, certo? Os cristãos realmente passam por muita dificuldade financeira, apertos financeiros, até privações em muitos lugares, por conta da adoração a deuses pagãos. E por conta dessa opção, dessa escolha de servir e seguir a Jesus, eles são simplesmente discriminados, certo? Não tem empregos para eles, não tem nada para eles, é tudo somente para aqueles que servem e adoram aqueles deuses. Mais ou menos essa era a situação de Esmirna, certo? Como os cristãos de lá adoravam ao único e verdadeiro Deus, né? Eles eram perseguidos e por isso eles passavam por privações financeiras. Eram perseguidos e muitos deles, certo? Foram mortos, foram aprisionados, perseguidos literalmente, mortos por não negarem o nome do Senhor Jesus. E a gente tem visto isso nos nossos dias. Muitos estão sendo mortos, aprisionados, queimados, apedrejados, açoitados e tendo o seu corpo aberto ainda em vida e os seus órgãos retirados, simplesmente porque são cristãos, em países onde o cristianismo é proibido, né? O cristianismo é tido como inimigo daquela nação, porque aquela nação ela é ou idólatra, ou ela adora deuses pagãos, ou ela não adora a deuses, mas adora homens, que são ditadores, e que são verdadeiros deuses, e que pedem para si toda a adoração. E ninguém pode buscar e adorar ao Senhor Jesus, certo? Nós temos visto isso nos nossos dias. Então vamos lá. Verso 9. Tua pobreza. Esmirna também possuía um templo de adoração ao imperador romano Tibério e a Roma desde 195 a.C. Como aqui não falou, em Éfeso havia adoração a Diana, né? A Diana, e Artemis, e também a adoração ao governador. Não era isso? Aqui também nós vemos a adoração ao imperador, adoração ao imperador. Então, o imperador romano, ele era adorado como um deus. Ele era venerado como um deus. Havia uma imagem dele e as pessoas deveriam adorá-lo como um deus, ou seja, a palavra dele era a palavra de um deus. A palavra dele não era desfeita, não poderia ser contradita, não, enfim, falou, está falado, certo? Então, infelizmente, eles eram adorados como deuses. E os cristãos, por não participarem desses cultos pagãos, certo? Ele tinha os seus bens e propriedades confiscados. Amados, isso vai acontecer, viu? Acontece em algumas nações e vai acontecer aqui. Vai chegar, infelizmente vai chegar. Certo?
Isso aqui, eu não vou nem falar de política aqui agora, não. Mas, enfim, imagina, você tem sua casa, seu carro, ou sua empresa, seu comércio, e de repente é tudo confiscado simplesmente porque você é cristão e não quer adorar ao imperador, ao governador aos seus deuses. Aí por isso que eles passavam por necessidades financeiras, porque por eles não adorarem ao imperador e nem a esses deuses, eles tinham suas propriedades e bens confiscados, além de serem presos, literalmente aprisionados. Então essas pessoas, elas eram pobres aos olhos dos homens, mas ricas aos olhos de Deus. E eu me lembro, já falei esse exemplo várias vezes, eu trabalhava na 21ª CSM, ali na Avenida Norte, perto da TV Universitária. E tinha uma senhora, servidora civil, né, funcionária civil, que trabalhava comigo. E por ela não ter, naquela época, se usava vale transporte. Acho que hoje não existe mais, não sei. Por ela não ter dois vale transporte para ir para casa, ela só tinha um, ela teve que atravessar aquela ponte que dá ali para o lado da prefeitura, né? Do Recife Antigo. Eu me esqueço o nome daquela ponte, Duarte Coelho. Você lembra aí, Adelson, o nome daquela ponte? Eu não lembro o nome daquela ponte. E ela estava, de certa forma, murmurando, atravessando a ponte. Senhor, misericórdia, se eu tivesse dois vale-transportes, eu pegava um ônibus aqui na frente do quartel, descia na frente da prefeitura do Recife. Oi? Ponte do Limoeiro. Ponte do Limoeiro, isso mesmo, Adelson, obrigado. E ela murmurando, Senhor, se eu tivesse dois vales de transporte, eu pegava um ônibus na frente do quartel, descia na frente da prefeitura e pegava um na frente da prefeitura direto para minha casa. Mas ela tinha que andar um pequeno trecho. Para quem conhece essa região, sabe que ali da TV Universitária até a prefeitura é um pequeno trecho. Ela estava reclamando. E debaixo da ponte tinha uma mulher que morava ali, certo? Num barraco improvisado com um papelão, e ela estava adorando a Deus. E essa irmã era crente. E quando essa irmã passou, observou a atitude dela, murmurando porque não tinha um vale a mais, e a atitude da irmã, estando no estado que ela estava, morando ali debaixo da ponte, numa casa ou num pedaço, né? Algo que ela fez ali, uma proteção para ela de papelão, e adorando a Deus, ela foi tocada, e no outro dia ela veio falar comigo. Então, amados, muitos pensam que somos pobres, porque nós passamos alguns apertos, né? Algumas situações financeiras, às vezes, difíceis, algumas adversidades. Mas, meus amados, nós somos ricos, porque nós temos o maior tesouro que qualquer ser humano, certo? Gostaria de ter, e muitas vezes não tem porque não quer, porque o Senhor, a salvação é para todos. Nós temos o maior tesouro que o homem pode ter, que é o nosso Senhor Jesus, que é a salvação, que é ser templo e morada do Espírito Santo. Eu me lembro também, quando adolescente, eu conheci um dos Brenan. Acho que vocês já ouviram falar do Brenan, né? Família Brenan tem fábrica de cerâmica e etc. Um pessoal muito rico. E eu estudei com um deles, um dos filhos do Brenan. Fiz o terceiro ano do científico, né? E conheci ele, a casa dele, ele morava na Avenida Boa Viagem, num edifício, que eu me esqueço o nome, fazia muitos anos, mas o apartamento eram 2 andares. Era cobertura, mas ela tinha 2 andares. Tinha um elevador do primeiro andar, interno, só para a cobertura. Do primeiro andar da cobertura para o segundo, tinha um elevador.
que era só deles, privativo. Tinha adega, tinha boate, tinha sauna, tinha piscina e tudo que você possa imaginar, certo? Porém, o pai dele era um homem doente, enfermo. Passava o dia de pijama, dentro de casa, deitado a maior parte do tempo. Ele dava, naquela época, $100 por dia a cada filho. Um deles era que estudava comigo. E ele simplesmente saía toda noite, né, para as baladas da vida aí, usava drogas, chegava pela manhã, acordava à tarde, enfim. A esposa traía ele com vários garotos, né, boizinhos aí. Aí eu pergunto, esse homem era próspero? Ele era rico, porque ele recebia de mesada dos irmãos, porque ele não podia trabalhar. Naquela época, eu tinha 16 anos, 17 anos, não me lembro, 16 anos eu tinha. Ele recebia R$ 1 milhão naquela época de mesada. Não sei nos dias de hoje quanto seria. 1 milhão de mesada dos irmãos. Então ele era rico, era um homem muito rico. O filho dele, que era meu amigo, tinha 7 carros. Cada um ele saía um dia da semana, com um carro diferente. Aquele homem era rico, mas ele não era próspero. Aquela mulher embaixo da ponte, ela era próspera, mas ela não era rica. Então, a prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Você pode ser rico e não ser próspero. Você pode não ser rico e ser próspero. E você pode ser rico e ser próspero também. Tem homens na Bíblia que eram ricos e prósperos, certo? Então, a prosperidade é você ter a presença de Deus na sua vida. É você ter suas necessidades básicas supridas. É você não mendigar o pão. O pão aqui fala de necessidades básicas supridas. Ainda que você tenha uma roupa só, mas é como foi no deserto, quando o povo estava durante os 40 anos dando volta. A roupa não se gastou, a sandália também não se gastou. Então, amados, é ter a alegria dentro de você, uma alegria que só Deus pode dar. Essa igreja tinha isso. Essa igreja tinha. Eles eram ricos, porque eles tinham fé, eles tinham amor, eles tinham obras, eles oravam e eles tinham a palavra de Deus. Por isso que eles eram ricos. Amados, você pode ter, sei lá, você pode ganhar na loteria aí, para quem joga, né? Eu não jogo. Você pode ganhar milhões aí de reais. Mas se você não tiver fé no Senhor Jesus, se você não tiver amor pelas pessoas, se você não tiver obras, como foi aquele vídeo que eu mostrei, o pior não foi só aquela situação da criança, é terrível, você só quer chorar quando você vê aquele vídeo. O pior é que as pessoas que passavam, ninguém chegou ali para dizer para ele o que está acontecendo, o que você está precisando, como eu posso te ajudar, você não tem onde morar, vem cá que eu vou te ajudar, vem comigo, eu vou te dar um abrigo, vou te dar comida, enfim, obras, oração, aqueles irmãos oravam e aqueles irmãos amavam a palavra. Amém, amados? Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Os que se declaram judeus e não são. Esses judeus se julgavam os verdadeiros adoradores de Deus, mas rejeitavam a Cristo, sendo usados por Satanás para prejudicar a igreja. Então, eles se declaravam judeus, se declaravam povo de Deus, mas não eram.
Por quê? Porque eles rejeitaram Cristo. Começa por aí. Eles consideravam os verdadeiros adoradores de Deus, mas rejeitavam Cristo. Então, eles não eram verdadeiros adoradores. Certo? E quando a palavra diz que os verdadeiros adoradores adorarão a Cristo, né, em espírito e em verdade, significa que existem falsos adoradores, viu, gente? Não se engane, não se iludam. Muita gente que está gravando aí, vendendo, tocando nas rádios, certo? Tem muito falso adorador. Eu costumo dizer, o momento que a gente mais mente é quando a gente está adorando. Se você fizer uma reflexão, é o momento que a gente mais mente. A gente diz, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar. Só que a gente canta isso, mas não tem esse prazer de louvar e de adorar. A gente está mentindo. E esses falsos judeus eram usados por Satanás para prejudicar a igreja, para perseguir, para entregar aqueles que eram cristãos para serem presos, para terem seus bens confiscados. Hoje, na China, se você entregar um cristão, você recebe, se eu não me engano, $1.500 por cada cristão que você entregar. Então, meus amados, estamos vivendo isso aí. Verso 10. Diabo significa acusador, caluniador. Aqui eu quero fazer um parênteses, amado. Nós não somos nem Deus, nem Satanás. Nós não somos Deus, né, para julgar. É evidente que existem parênteses aí, nessa questão de julgar. Mas eu não quero me deter nisso agora. Nós não somos Deus para julgar e não somos o diabo para acusar, para falar mal, caluniar o nosso irmão. Então tem muita gente fazendo o papel de Deus, sem ser Deus, e fazendo o papel do diabo, sem ser diabo. Então cuidado, meu irmão. Isso começa dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com o nosso filho, nossos filhos, e depois vai para a igreja, com os nossos irmãos. Muito cuidado para não emprestar sua boca a Satanás. Porque você não foi chamado para acusar nem caluniar. Você foi chamado para abençoar, para interceder, para amar, para servir, para ajudar, para levantar, para animar, mas não para acusar e caluniar. Alguém tem alguma dúvida? Tribulação de 10 dias pode significar uma perseguição de curta duração ou 10 anos de perseguição sobre o imperador Diocleciano, que governava quando o Apocalipse foi escrito. Então, aqui há duas vertentes, né, de interpretação para essa questão da tribulação dos 10 dias. Pode ter sido naquela época que o governador Diocleciano impôs uma perseguição por 10 anos, terrível, e pode significar um curto período de perseguição aos cristãos, ok? Ser fiel até a morte pode ser entendido também como ser fiel até para a morte. Amados, eu me lembro, não sei se foi na aula retrasada, se foi na primeira, surgiu aquela questão dos salvos, né, durante a tribulação. Eu até fiz uma brincadeira na igreja domingo, perguntei quem ficaria feliz se Jesus voltasse agora. Alguns caíram, né? Outros não. Eu não ficaria feliz.
Eu gostaria de subir feliz. Eu quero subir feliz, porque quem ficar não vai ficar feliz. Certo? Então, quando a igreja for arrebatada, e nós acreditamos que seja em algum momento da grande tribulação, quando a igreja for arrebatada, só vai haver uma forma de ser salvo. É sendo fiel até a morte. É não negando Jesus, e aí, claro, você será morto. Ou você adora a besta, ou você morre. Ou você nega Jesus, ou morre. Aí você vai dizer, não, eu não nego. Pum, morreu. Aí vai ser salvo. Porém, haverá diferença de galardão. Tá? Porque os que serão salvos, aqueles que estão mortos e aqueles que serão arrebatados, receberão a coroa da vida. E aqueles que serão salvos na tribulação receberão a palma de ouro. É diferente de uma coroa. É diferente. A gente vai ver isso na frente, tá bom? Então, ser fiel até a morte, independente de qualquer circunstância. Ser fiel até a morte. Coroa da vida, grinalda concedida aos atletas que venciam as provas. Isso aqui, amados, era muito usado. Acho que muitos já devem ter visto figuras, não sei se alguns filmes. Havia uma coroa, não é, feita com folhas, que era concedida aos atletas que participavam dos jogos e eram vencedores. Então, essa coroa da vida, ela faz uma alusão, certo? Para que possa ser compreendida, claro, que será dada àqueles que vencerem. E quais serão os que vão vencer? Os que vencerão? Aqueles que forem fiel até a morte. Ou a sua morte, o seu tempo, né? O meu tempo chegou, morri, ser fiel até aquele momento. Ou ser fiel até o momento que for confrontado pelo sistema, não negar a Jesus e por causa disso for morto. Tá? Dessas duas formas aí que eu estou falando. Verso 11 fala da segunda morte. A segunda morte nada mais é do que a separação eterna de Deus. Não é a morte do corpo. Se você morreu com Cristo, você não está separado dele, pelo contrário, você estará com ele pela eternidade. Mas se você morreu sem Cristo, aí você estará separado dele pela eternidade. E é essa segunda morte que o verso 11 está se referindo, a separação eterna de Deus, morte do espírito. A primeira morte é a morte do corpo. A segunda morte é a morte do espírito. Essa é a pior que tem. Quando nós morremos, certo? O que é que acontece? O corpo volta ao pó, como diz as escrituras, certo? Literalmente volta ao pó. E o espírito, certo? O espírito ele tem uma alma. O espírito vai para Deus, aqueles que estão com Deus, já vão para o paraíso, certo? Eles terão somente, né? Para nós, o Cronos, fica difícil da gente falar de eternidade quando nós estamos no Cronos. Então fica muito difícil. Mas para nós, a mente ela vai dormir, ela dorme, certo? O espírito vai para Deus, que o deu. Já vai estar numa condição boa, no paraíso, como foi inaugurado com aquele ladrão lá que estava ao lado da cruz de Jesus, certo? E aqueles que morrem sem Cristo não tem purgatório. Isso é invenção da Igreja Católica. Você pode perguntar a qualquer padre. Peça para ele abrir a Bíblia Católica e mostrar onde está a palavra purgatório. Não existe. Não existe. Isso foi uma invenção deles, tá? Não existe purgatório e nem existe o nosso lar, como diz o espírita,
que aqui na América do Sul tem um lugar chamado Nosso Lar, que quando a gente morre, vai para lá e a gente vai ser curado, vai se aperfeiçoando e vai elevando a sua alma a outros patamares, a outros níveis, até reencarnar e ser aperfeiçoado e reencarnando, até chegar a ser um avatar, um guru, um espírito elevado, como para ele Jesus foi. Isso não existe. Nós temos que aceitar em vida a Cristo. Em vida. A decisão é em vida, tá? Então, aqueles que estão em Cristo não experimentarão a segunda morte. Glória a Deus. Amém? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vitor, tá aí, Vitor? Vitor? Estou aqui. Você acha, nós estamos com, temos meia hora ainda, você acha que dá para falar sobre Pérgamo? Eu acho que dá sim. Dá? Eu só gostaria de colocar uma pulga aí atrás da orelha dos nossos amados irmãos. Então, Pug. Qual a advertência que Jesus Cristo faz para a igreja de Esmina? Hum, hum. Vou até abrir aqui a Bíblia para deixar mais fácil. Não tem. Não tem. Eu tive pena, meu irmão, tive que tirar essa pulga. Daqui a pouco eu vou colocar um carrapato aqui agora. Não é nem pulga. Pois sim. Vai lá, Aquino, manda ver aí, Pérgamo. Lê para a gente o Eu vou, Apocalipse. eu vou ler. Olha, eu já sabia, porque o pastor já falou sobre isso na outra aula. Olha, Berg é esperto, esse Berg, viu? Esse Berg é esperto, meu irmão. Não perde uma, vida. Vamos lá. Terceira Ele tá ligado. carta. Como é? Inclusive eu fui questionado sobre essa pergunta e a outra. Ah, foi mesmo. Foi o capitão. Nosso capitão. Advertência para a igreja de Éfeso e advertência para a igreja de Esmirna. Foi. É verdade, eu me lembrei agora, eu lembrei. Tô ficando velho, mas ainda tenho um pouco de memória. Vamos lá. Terceira carta. A igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, ou senão, virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluia. Vai lá, Vitor.
Pérgamo significa alto, elevado, torre ou castelo. Segundo alguns estudiosos, pode significar casada. Cidade de grande importância religiosa para os romanos, com templos dedicados a várias divindades pagãs, como Zeus, Atena, Dionísio, na Grécia, ou conhecido como Baco, em Roma, e Esculápio, o deus da cura. Era um centro de peregrinação idólatra do império. Amados, aqui, quando fala de trono a Satanás, né, ele está se referindo ao culto. A igreja ficava num local onde havia culto de vários deuses pagãos. Trono de Satanás, referência possível ao templo de Zeus e à idolatria reinante na cidade. Para os irmãos terem uma ideia, Zeus, na mitologia grega, ele era o pai dos deuses. Tá? Antipas, fiel testemunha, ele teria sido pastor dessa igreja. Antipas foi um mártir cristão colocado dentro de um touro de bronze que foi aquecido numa fogueira. O pessoal lá tinha requinte de crueldade para matar, tá bom? Doutrina de Balaão, a gente já falou disso. Vitor, ele foi cozinhado literalmente, né? Literalmente. Misericórdia. Isso aí era um método de tortura grega. Eles colocavam o camarada vivo dentro de um touro de bronze ou de ferro e metiam lenha embaixo e tocava fogo. Misericórdia. E só parava depois que a carne se desprendia dos ossos. Misericórdia. Tá? Balaão, ele foi um falso profeta que profetizava por dinheiro. Nicolaítas, nós também já falamos acerca dos nicolaítas, né? Que tudo era possível, tudo era permitido. E Jesus fala: arrepende-te. Deus nos chama ao arrependimento o tempo inteiro. Se a gente não se converter, quando eu digo a gente, é porque todos nós temos, de alguma forma, em algum momento das nossas vidas, esse tipo de pecado. Nós hoje vivemos em lugares onde verdadeiramente Satanás está entronizado. E quando a gente faz de conta que isso não é problema nosso, sabe, a gente está pecando. É verdade. Né? É verdade. Eu morei aí em Recife por 8 anos e eu lembro da tristeza que era, entendeu? E lá no Alto da Sé, em Olinda, igreja para tudo quanto é santo, terreiro de macumba, de quimbanda, de umbanda, de candomblé. Coisa terrível. Ainda terrível. Ainda é. Ainda é. Eu já tenho muitos anos que eu não vou. Lugar de droga, de maconha, de tudo que não. Você sabe, né? Terrível. Então, Satanás verdadeiramente está entronizado, né? E nós, o povo de Deus, temos que fazer a diferença. Era o que acontecia com a igreja de Pérgamo, onde o próprio Senhor Deus fala: eu sei que vocês estão numa situação complicada, mas isso não quer dizer que vocês têm que concordar com essas práticas. Verdade. Tá? Vocês não têm que concordar com essas práticas, né? O Senhor fala que se a gente não se arrepender e não mudar o rumo, ele vai pelejar contra quem? O Senhor fala o que mais? Olha, com a espada da minha boca, a palavra de Deus. Amados, nós fomos chamados a sermos sal e luz. O conhecimento da palavra nos obriga
a sermos fiéis testemunhas, Amém. a nos colocarmos na brecha por este local. É na intercessão, na oração. Mas a fé sem obra, ela é morta. Adianta só eu orar e interceder? Não. Eu tenho que pegar a minha espada e falar, ó, isso está errado. Amém. A palavra de Deus me determina que eu faça isso. Sabe? Eu não posso temer pela minha vida, nem pela minha liberdade, e com isso não proclamar o evangelho da paz. Exatamente. Não existe testemunha fiel calada. E outra coisa, Aquino, esse é um dos motivos porque muitos de nós seremos aprisionados e mortos, né? Já tem no Brasil, já tem pastores Já sendo tem, né? processados, sendo presos, padres, né? Eu Já vou tem. citar um exemplo. Não ouço as músicas, dificilmente. Eu gosto de louvores antigos, entendeu? Não gosto desses louvores novos, porque esses louvores novos não são cristocêntricos, tá? Eles são teocêntricos, Verdade. eles são pessoais, entendeu? E aonde Cristo não é o centro, eu não estou fora. Mas Também. só vou citar um exemplo. A cantora gospel Bruna Carla, Foi, eu falei está dela. sendo, Exatamente, eu falei dela hoje. ela está sendo aí, entendeu? Cancelada. Esculachada, cancelada, porque ela se recusou aí na sinagoga de Satanás, lá da. Como é que é o nome da mulher, Mário? Da Lana Hover. pastora lá, lésbica? Lana Hover. Lana Hover e da. Eu não sei se é esposa ou se é marido dela. Eu também não sei. Né? Eu sei que aquele cantor Leonardo Gonçalves aceitou. Ele vai para esse seminário, sei lá, que eles vão fazer lá, alguns dias de Meu evento. irmão, Tá lá o nome dele, Leonardo Gonçalves. isso aí é verdadeira sinagoga de Satanás, meu irmão. O que um cristão vai fazer num lugar desse? Uma igreja pastoreada por duas mulheres, que são marido e mulher. Misericórdia. Quer dizer, e se isso aí não é ser nicolaíta, eu não sei mais o que é. Nem eu. Se esse povo não é discípulo de Balaão, eu também não sei mais o que é. Então, não existe testemunha de boca fechada, sabe? Nós temos que nos colocar como atalaias. A palavra nos coloca nessa situação. Nós temos que nos levantar contra os falsos ensinos e falsos valores. Verdade. Amém. Entendeu? Então, a gente está vendo aí, olha só, uma coisa está ligada com a outra, e com a outra, e com a outra, e com a outra. A gente sai daqui e vai lá para Levítico, para as uniões abomináveis, entendeu? E que a gente tem que se colocar contra. Né? E como é que se faz isso? Com a espada da minha boca, a palavra de Deus. Amados, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando foi tentado no deserto, é só ir lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 4, tá bom? Jesus Cristo foi tentado no deserto por Satanás na palavra, e ele rechaçou todas as investidas de Satanás com a palavra. Ele usou como arma de defesa e de ataque ao mesmo tempo. Ô, Vitor, então, amado, e tem pastores, viu, Vitor? Tem pastores hoje, os politicamente corretos, certo? Que já não pregam, né, essa mensagem, já não confrontam, né, certos pecados, certo? E para que não sejam cancelados e não percam membros e sejam aceitos pela sociedade e por aí vai. Amados, eu vou falar uma coisa para vocês que o Senhor Jesus fala lá no capítulo 23 de Mateus, tá? Ele diz que os profetas foram mortos, entendeu? Pela defesa da palavra. Verdade.
entre o pórtico e o altar do templo. Verdade. Se os profetas que nos antecederam foram mortos pela devoção da palavra, que derá a nós, que somos entregues, segundo a palavra fala, todos os dias. É verdade. Então, queridos, aqui uma coisa que o próprio Senhor Jesus adverte à igreja de Pérgamo, adverte a nós, igreja do Senhor, é acerca da omissão, Exatamente. tá? Nós somos repreendidos pelo Senhor acerca da omissão, né? E o Senhor fala, olha, aquele que vencer, ele vai receber o maná escondido, o pão que desceu do céu, o próprio Cristo. Vai receber o quê? Uma pedrinha branca. Essa pedra era dada àqueles que sofriam processo em tribunal e eram absolvidos. Também era concedida aos escravos que eram libertos da escravidão e venciam. Os vencedores de corridas e lutas também recebiam uma pedrinha branca, que era também usada como sinal de amizade. Exatamente. E Vocês nela sabem vai. quem era amigo de Deus? Abraão, o pai da fé. Olha aí. E além disso tudo, amados, vai ter um nome novo, um novo nome que significa uma nova vida. Pode ser uma referência ao novo nome que os salvos receberão nos céus. Aí nós temos as referências. Então, amados, como nós falamos no começo, essas cartas, elas trazem para nós advertências sobre o nosso modo de vida cristão. E aqui nós temos uma repreensão por parte de Jesus Cristo para a igreja de Pérgamo, para nós, igreja em Pérgamo, sabe? Essas advertências que não tinha para a igreja em Esmina, volta a ter aqui. O evangelho, ele foi transmitido para quem? Para os ricos ou para os humildes? Humildes. Por que a pregação é loucura? Aprove a Deus salvar a humanidade através da loucura da pregação. Porque só os humildes ouviriam e praticariam. Olha a igreja de Esmina. A igreja necessitada, pobre, de pessoas humildes, mas que eram Fiéis. fiéis. É verdade. Então, amados, se nós formos olhar com uma visão profunda da palavra de Deus, essas cartas elas trazem luz às misérias das nossas vidas. É verdade. Tá? Essas cartas elas não são somente cartas temporais e históricas. Elas são cartas atuais que falam diretamente ao nosso íntimo, que falam diretamente à minha condição de pecador na presença de Deus. E quais coisas eu tenho que corrigir para fazer jus à minha salvação. Querem o mapa da salvação? Olhem para os ais, olhem para as repreensões que são feitas aos crentes daquelas igrejas, que esses crentes somos nós. É verdade. Tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Esse é o momento. Nós temos aí 10 minutos que podem ser usados para tirar dúvidas. Quem quiser fazer perguntas, fazer alguma colocação.